Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 16 de junho de 2025, a nossa 18ª reunião. Né? Vamos estar pela 7ª vez falando sobre o Sermão da Montanha, que é bem grande. E aí hoje nós vamos começar falando do verdadeiro tesouro. Mas, como sempre, eu ressalto que a gente não tem nenhum objetivo de brigar com ninguém. O que a gente faz aqui está sempre baseado na doutrina de Allan Kardec, doutrina dos Espíritos, trazida, codificada por Allan Kardec. As Bíblias, eu uso a Bíblia de Jerusalém como referência, como todo o texto vem daqui, mas eu uso essas outras Bíblias aqui para me ajudar no texto. Tem vários comentários ali nessas Bíblias aí. Fontes não espíritas, o novo dicionário da Bíblia, do Douglas, que é muito bom, o dicionário John Davis, e o manual bíblico Haley, e o comentário bíblico do MacArthur, que é um comentário bíblico protestante, bastante interessante também. Fontes espíritas, nós temos aí o estudo do Evangelho Redivivo, que a FEB editou recentemente. Tem as obras todas de Emmanuel, que foram compiladas pela FEB numa coleção. O do Espírito Emmanuel, né, Psicografia de Chico Xavier. Tem as apostilas do estudo aprofundado da doutrina espírita, que tem também bastante coisa interessante. As obras básicas, a Sabedoria do Evangelho, que é uma coleção do Carlos Torres Pastorino. E hoje vamos usar o livro As Dores da Alma, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Vamos falar um pouquinho desse livro aí. Então, o nosso objetivo hoje, na 7ª parte aí do Sermão da Montanha, que é o Mateus, capítulo 7, vamos falar sobre o verdadeiro tesouro, Deus e o dinheiro, as aves do céu e os lírios do campo. Vamos falar das pérolas aos porcos e vamos falar da regra de ouro. Bom, a gente começa, né, com o verdadeiro tesouro. Então, lá na Bíblia, né, a gente tem aqui o texto da Bíblia que fala assim: não ajunteis para vós... isso está no capítulo 6, desculpa, 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros da terra, onde a traça e o caruncho o corroem, e onde ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, também estará o teu coração. Então, esse texto aqui tem bastante coisa interessante nele, e uma das coisas que a gente vai falar sobre aí, né, é sobre assim, ajuntar os tesouros do céu. O que significa isso, né? Quais são esses tesouros do céu? Então, o Emmanuel, ele fala que esses tesouros, eu peguei aqui, ele nesse livro, nessa coletânea aqui, eu já tinha falado logo no início, nessa coletânea, esse aqui são todos os comentários do Espírito Emmanuel sobre o Evangelho segundo Mateus. E aí tem algumas páginas que falam sobre essa frase aí. E aí eu fiz um apanhado de que está no Fonte Viva, está no Reformador e está no livro também Caminho, Verdade e Vida. Então está tudo... Aí eu fiz um apanhado. Então ele fala, né, em uma dessas páginas, ele fala de que fé e conhecimento interior seria um desses tesouros, né, dos céus. E a gente falou semana passada bastante, semana retrasada, né, dessa reforma íntima, falamos do conhecimento, do autoconhecimento, e a gente também já falou de fé, né? Outra coisa que ele fala é bondade e cultura. Por que bondade e cultura? Lá quando a gente estuda lá, né, as leis morais, quando a gente fala de caridade, a caridade está lá, indulgência, né? Indulgência, benevolência, indulgência e perdão. A bondade é isso aí. É essa
Benevolência. Ele coloca a cultura também, que ele traz um pouquinho lá de Kardec do instruí-vos e amavos, né? Então, assim, realmente cultura é uma coisa que traz, aumenta o nosso, é tesouro que a gente guarda. Tudo que você aprende, você guarda, né? Então, assim, eu que estudei engenharia, e aquilo que eu estudei, que eu aprendi, é um tesouro que eu guardo comigo, né? A Ivana estuda lá a parte psicológica, isso é um tesouro que ela tem lá com ela. Né? Um médico tem lá o seu conhecimento. E fala, estudar sobre Jesus, estudar sobre história, são tesouros que a gente vai acumulando, que como diz o Jesus, né? São coisas que o ladrão não pode roubar, né? E nem que a traça pode roer. Compreensão e simpatia. Ele também fala, né, de compreensão e simpatia. A gente precisa, né, aprender a entender o problema dos outros, entender o que está acontecendo com os outros e ter simpatia pelo que acontece. No sábado, né, nós estávamos na reunião do SEU, né, a Ivana estava do Conselho Estadual de Unificação, que reúne as casas espíritas de Petrópolis. Aí a gente estava lá, e aí a Isaura lá da UMEP, presidente da UMEP, estava presente também. Aí uma das casas espíritas começou a comentar sobre as dificuldades que eles estão tendo com presença, que as pessoas não têm ido, que está havendo uma evasão muito grande, que a diretoria também está com problema, o pessoal está saindo do centro. Então, um centro que chegava a ter 2.000 pessoas por mês rodando lá dentro, está dando 200 pessoas por mês rodando. E aí, ele falando aquilo, assim, abrindo o coração, e a Isaura começou a chorar. Né? Que ela falou, quando eu vejo, né, as casas todas são como se fossem minhas filhas, né? Fossem minhas... eu faço parte de todas as casas, né? Porque isso comove realmente. Não foi isso, Ivana? Né? Não foi mais ou menos isso que ela falou? Então, assim, ela entendeu e ficou com simpatia. Ela falou, eu fico com vontade de ajudar. E é óbvio que eles vão aceitar, né? Então, isso faz parte. Já o Pastorino, ele quando estuda esse assunto, né, ele fala assim, onde estará teu tesouro, aí estará o teu coração. Isso são palavras de Jesus, né? Aí o Pastorino fala assim, o essencial não é não ter. Olha só que o essencial não é não ter, e sim não se apegar, não prender o pensamento em coisas externas transitórias. Né? Porque quando às vezes fala de tesouro, né? Quando você fala de tesouro, quando a gente pensa num baú cheio de dinheiro, né? Eu pelo menos penso assim, fala num tesouro, eu vou logo na minha infância, né? Daquela tesouro do pirata, né? Que está enterrado, é um baú cheio de dinheiro, os filmes trazem isso também. Então, você tem um monte de coisa, né? O Tio Patinhas, né? Que tinha aquele tesouro dele lá, isso leva do Tio Patinhas. Mas o que ele fala, o problema não é você ter. Né? O negócio não é você ser pobre, é você não deixar de ter coisa. O negócio é você não se apegar demais às coisas. Né? E aí ele fala, Kardec que fala sobre isso, né? Se você tiver muita coisa e deixar em detrimento do ser, desculpa, isso aí não é o Pastorino falando, isso leva a um apego excessivo aos bens materiais, a falta de preocupação com o bem-estar espiritual e a negligência da evolução. Realmente, porque se você ficar o tempo todo pensando como que eu vou gerenciar esse patrimônio que eu tenho, quase não sobra dinheiro para você gerenciar a tua vida espiritual, se você for muito apegado, né, nessas coisas, né? Então, eu fico vendo aí, às vezes, eu joguei na Mega Sena essa semana, estava 100 milhões acumulado. Aí ela falava assim, se tu ganhar 100 milhões, como é que tu vai fazer? O trabalho que vai dar para gerenciar esse dinheiro, né? Como é que você vai fazer para... O que você vai fazer com o dinheiro? Tem que ficar escondendo, ninguém pode saber. Bom, não ganhei. Não vai ter esse problema. Mas realmente, né? Porque se você ter muita coisa, deve ser muito dinheiro, deve ser muito difícil, né? Você ter muita coisa. E aí, isso pode fazer com que a gente fique iludido e vá
deixar o bem-estar espiritual para trás. Então, é sobre isso que está falando ali, né, o Pastorino. Mas, André, essa questão, né, da gente deixar o espiritual, essa semana, eu tenho um sobrinho que eles estavam conversando lá, o grupinho lá. Aí teve um que falou assim: eu quero trabalhar para ser rico. Falou assim. Aí, né, olha a conversa. Eu vou trabalhar, mas eu quero ser rico. Olha, eles conversando. Aí um falou assim: não, o problema não está. Aí eu achei bem legal isso que ele falou. Ele falou assim: olha, tanto o poder quanto a riqueza não tem problema nenhum com eles, mas eles vão despertar o que você já tem. Entender? Olha só, né? Então, quer dizer, olha só como é que eu achei bem interessante aquilo que ele falou para o outro. Ele falou: ó, não tem nenhum problema com a riqueza e com o poder. Eles vão só despertar o que você já tem, né? O que você tem. Então, quer dizer, se você é uma pessoa que não tem apego nenhum, né, ao dinheiro, não é apegado, aquilo vai fluir, né? Agora, se você é arrogante, tanto o poder quanto o dinheiro pode te tornar mais arrogante ainda. Não é que vai te tornar, vamos dizer assim, a oportunidade, né, que vai ter de te levar a exacerbar o que a gente já tem. Eu achei bem interessante ele falando isso, porque eles são muito novos, sabe? Achei bem legal. Não, então eu estou preocupado, porque a Raquel falou que ganhou R$ 44 na quina e vai sumir. Raquel? A Raquel escreveu aí, ganhou R$ 44 na quina. Ficamos até emocionados ontem, André. Eu aposto que tu foi olhar quanto deu depois, né? Porque antes passou mal. Igual um conhecido que eu tinha, quando antigamente tinha nem sei se ainda tem a loteria dos jogos, né? É loteria. Eu não sei como é que nem chama, que tem tantos agora, né? De futebol. Aí ele chegou, juro, gente, ele chegou lá, rapidinho, André, ele chegou no trabalho de manhã, aí falou assim: só vim dizer que eu vou embora hoje, não volto amanhã. Aí todo mundo ficou olhando. Aí ele falou assim: fiz os 13 pontos. E foi embora. Ele falou que não voltava. Só que o Brasil inteiro ganhou. Fizeram os 13 pontos. Quando foi logo depois do almoço, aí ele foi na Caixa Econômica. Aí o gerente falou: não, pode procurar na Casa Lotérica mesmo. Pô, todo mundo ganhou aquele jogo. Todo o Brasil inteirinho. Foi uma merreca. Mas, nossa, gente, aí vocês veem, né? Como é que... Falei, tá arriscado passar até mal por causa disso. Raquel, pelo menos tu ganhou, Raquel. Mas, assim, eu acho ruim. Gastou tua sorte no lugar errado. Caraca, André, tirou da minha boca, dispersou a sorte. Eu não jogo. Foi meu marido. Já é a terceira vez que ele ganha na quina. Se fosse mais um, ganhava 2.800. Mas tá bom. Não, eu também, se depender de ganhar nisso, eu não jogo. Eu não jogo. Semana passada eu acertei na quina. Lá do banheiro. Estava descalço, quase a minha unha caiu. A unha do dedo. É a maior, todo mundo acerta essas quinas, gente. Essas são fáceis. Vamos lá, piadas à parte, né? O Allan Kardec, agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a questão dos apego aos bens materiais é poderoso desafio que pode impor sérios obstáculos ao processo evolutivo do ser humano, sobretudo quando o homem se deixa governar pelo materialismo, agindo como se não houvesse continuidade da vida além da existência física, ou que o espírito se desintegra com a morte do corpo físico. Bom, aí depois Jesus continua falando lá: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Eu botei a observação em parênteses mamão, porque a tradução do João Ferreira de Almeida, ao invés de dinheiro, ele usa mamão. E na tradução da Bíblia de Jerusalém, ele fala em dinheiro, né? Aí, ainda pegando Emmanuel, no livro da Esperança, lá no capítulo 49, ele fala assim:
o dinheiro não é a causa dos males que atormentam a Terra, né? O dinheiro, na estrutura social, é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando garante a vida, parado acelera a morte. Então, palavra do Emmanuel, né? Ele dizendo para a gente, não adianta nada a gente ficar culpando o dinheiro. É a maneira como que a gente vê. Mas o dinheiro foi uma coisa criada para poder fazer que as coisas, que todo distribua-se a riqueza. Porque antes não tinha dinheiro, eu tinha que pegar lá a minha vaquinha, tirar o leite da vaquinha, e se eu quisesse comprar uma beterraba, eu tinha que ir lá na plantação de beterraba da Ivana trocar, né, o leite pela beterraba. Escambo, né? Era o escambo, né? Então, as coisas são feitas assim. Mas imagina com a quantidade com a população crescendo, como é que você ia fazer? Então foi criado o dinheiro, em que você tem uma coisa que todo mundo aceita em troca, né, daquilo. E aí o dinheiro foi criado. E aí ele fala, né, que ele usa essa alegoria, né? O dinheiro é comparável com o sangue, que quando ele circula, garante a vida. Agora, se ficar parado, acelera a morte. Então, o que significa parado? Né? Guardar o dinheiro no banco e não fazer nada com ele. Assim, muito dinheiro, estou falando dinheiro de você ter uma previdência, não. Você ter milhões, bilhões de dinheiro e não fazer nada com isso, não investir em nada. Você ter bilhões de dinheiro, investir isso, gerar emprego, gerar riqueza, é isso que tem que fazer. Né? É nesse sentido que ele está falando. Né? Mas eu peguei ali um texto de Kardec falou ali no Evangelho segundo o Espiritismo de materialismo. Né? Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Resposta dos Espíritos. Eu acho que lá eu acho que é na introdução, eu não sei se é do Livro dos Espíritos, agora eu não estou lembrando. Estou lembrada, eles falam da questão do qual é o prejuízo, qual é o perigo do materialismo. Eu acho que é na introdução que fala, bem legal, quem quiser ler essa parte. É isso aí. Por quê? Por que é perigoso? Né? O materialismo é uma doutrina, é uma doutrina filosófica. Segundo o LinkedIn, né, é uma doutrina que veio... Tem vários autores, um deles, deixa para lá. De que maneira... e o que essa doutrina fala? Ela nega a existência do espírito. Né? O Karl Marx era um defensor da doutrina materialista, por exemplo. Não existe espírito, tudo o que existe é material. Então, a consciência, os processos mentais são resultados de interações materiais. Então, não existe mente, não existe espírito. Tudo funciona através de interações materiais. A consciência e os processos mentais são resultados de interações materiais. Então, tudo que acontece, né, segundo essa doutrina, tem uma razão física, uma razão da matéria. Não existe vou falar assim, o espiritual, não existe o sobrenatural. Então, as pessoas que seguem dessa maneira, para elas, a vida é um processo físico-químico, né, que começa e depois tem um fim. Depois que morreu, não tem mais nada. E o fato de você achar que não tem mais nada, né, aí é desse ponto de vista. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 2, item 5. Qual é o ponto a gente tem que olhar a vida dependendo do ponto de vista. O nome desse texto é ponto de vista. Aí o Kardec fala, pelo simples fato do materialista duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Não acredita na imortalidade da alma, né? Então a pessoa não tem esperança, a pessoa fica realmente um pouco perdido, né? Exatamente. Então, por quê? Aquela pessoa, toda vez que eu começo lá no ERD, né, eu sempre falo assim, espiritualista é todo mundo, toda religião que acredita que existe alguma coisa depois da morte é espiritualista. Então, o católico é espiritualista.
O evangélico é espiritualista. O espírita é espiritualista. O candomblé é espiritualista. Umbanda é espiritualista. O hindu, lá, o budista, é espiritualista. Né? Todo mundo que acredita que morreu, acabou, é materialista. Ah, mas eu não sou apegado às coisas materiais. Mas isso é uma característica do materialista. Tá? Então, é por aí, essa é a discussão. E realmente a Ivana fala, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec, quando ele faz um resuminho, na introdução do Livro dos Espíritos, tem um resumo da doutrina dos espíritos. E aí, em um certo ponto lá, ele fala que a vida verdadeira é a vida espiritual, que a gente aqui está só no momento transitório. E ele fala que o materialismo, que as pessoas que não acreditam em vida após a morte, né, que são materialistas, elas têm uma dificuldade grande de entender a moral, porque para eles não faz sentido querer ajudar o outro, é importante que ele se dê bem, porque não tem nenhum incentivo para fazer o bem pensando no futuro. Então é por aí que ele anda aí. É óbvio que pode pensar nos filhos e tal, mas olha lá na introdução do Livro dos Espíritos. Jesus então continua. A lâmpada do corpo é o olho. Então, uma observação. Antigamente, muito antigamente, os gregos, por exemplo, na época de Jesus, lá, os romanos, eles acreditavam que a luz saía do olho, não entrava no olho. Tá? Eles achavam que funcionava assim. Então, quando Jesus está falando isso, assim, a lâmpada é o corpo do olho, ele está usando ali duplo sentido. Porque ele está falando do olho da gente, como se estivesse emitindo raios, assim, saindo do olho, mas também está falando do brilho no olhar da pessoa. Portanto, se o teu olho tiver são, todo o seu corpo ficará iluminado. Então, se você não for cego e você tiver um olho que brilha, que emite luz, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, você estiver cego, desculpa, se você estiver cego, né, tiver com o olho, sei lá, com catarata, alguma coisa, mas cego no sentido de não emitir luz, todo o seu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Então ele está fazendo aí uma brincadeira com as palavras. Na Bíblia de Jerusalém, tem um comentário lá, nesse versículo, que é o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, ele fala assim: a luz material, cujo benefício o olho concede ou recusa ao corpo, conforme esteja são ou doente, compara-se à luz espiritual, que se irradia da alma. Se ela mesma está obscurecida, a cegueira será bem pior do que a que resulta da cegueira física. Então, assim, a Bíblia de Jerusalém já começa, ele coloca ali, falando da luz da alma, da luz que irradia da alma. Se a alma está obscurecida, a cegueira será bem pior do que uma cegueira física. Porque ele está falando da alma, né? Aí, de novo, o Emmanuel fala, né? Hoje eu peguei um monte de coisa do Emmanuel, né? Hoje eu estou abusando dele. Espíritos. No livro Palavras de Vida Eterna, ele tem uma página lá chamada Olhos. Olha só que coisa interessante, né? Olho, todo mundo tem. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olho de malícia. Olha só, aquela pessoa que tem olhar de malícia. Olha para tudo com malícia. Ah, sei não, hein? Raquel ganhou R$ 44 na quina, não sei como é que tá, não sei o quê, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? É o olho de malícia. Olho de crueldade. Né? Bandido bom é bandido morto. Isso aí não tem jeito, é o olho de crueldade. Olho de ciúme. Olha, onde é que a Flávia está agora? Está lá no centro, minha esposa, né? Está lá no centro espírita. Como é que está? Tem homem lá naquela reunião?
né? Como é que funciona? É o ciúme. Olhos de ferir, né? A gente olha com intenção de machucar, né? Até de esfaquear. Olho de desespero, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. A gente olha para as coisas e já, nossa, eu estou vendo aqui, não vai dar certo, né? Já fica desesperado. Olho de desconfiança, olho de perturbar, aquela pessoa que só quer atrapalhar, né? Não sei o que é, mas não concordo. Olho de registrar os males alheios, aquela pessoa que só fala mal dos outros, a fofoca. Olho de desencorajar boas obras. O que é desencorajar boas obras? Né? Ivana, isso aí que tu está pensando aí, essa inovação aí não vai dar certo, você quer fazer um troço aí, vai dar errado. Olhos de frieza, né? Olha para as coisas, pessoas sofrendo, né? Passa aí, né? Não sente nada, né? Passa direto. Vem um acidente na rua, né? E você é o primeiro a chegar, mas vai embora porque vai dar muito trabalho, não quer ajudar, não tem nada com isso. Olhos de irritação, né? Olha as coisas todas, nossa, só de olhar para isso já fico irritado. Então, todas essas coisas que o Emmanuel fala, né? Todos esses olhos aí, né? Todos esses olhares, né? São olhares que, como Jesus falou lá, né? São olhares que fazem com que o olho, é como se o olho estivesse doente. Tudo isso vai fazer com que a alma fique obscurecida, né? Como está lá na Bíblia na Bíblia de Jerusalém, no comentário, né? Essa luz doente que se irradia da alma, se ela está obscurecida, a cegueira da alma é muito pior do que a cegueira física. É o que o Emmanuel está falando aqui. Por isso que fala que o olho é o espelho da alma, não é? Da Essa alma. expressão que o pessoal... É isso aí. Que Jesus fala que é a lâmpada do corpo, é o olho. Né? Algumas traduções falam a candeia, né? Então ele fala assim: se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão espiritual, ama e ajuda. Aprende e perdoa sempre. Guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória eterna, glória de eterna luz. Então, Emmanuel tem umas passagens, que espírito é esse, né? Cada coisa que ele escreve é sensacional. E se a gente for estudar só essa página aqui, né, dá uma palestra grande, dá um estudo gigante só essa página aqui. Bom, depois de Jesus continua e fala assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olha só que coisa, hein? Jesus fala assim, né? Para a gente não se preocupar com a vida. O que será que ele está falando aí? Tá falando para a gente não trabalhar, a gente não precisa fazer nada, ficar olhando, deixar a vida acontecer, né? Não precisa fazer nada. Olhar as árvores do céu, observar os lírios do campo, né? Não precisa fazer nada. Nada. Então, o Hamed, ele fala, ele tem esse livro Dores da Alma. É brincadeira, hein, gente? Exatamente, é isso mesmo. Esse livro Dores da Alma, ele tem a série, né? Eu gosto muito, tem um monte de livro, não sei se são muitos, tem uns 6, 7. É muito bom. Então, as dores da alma, os prazeres da alma, renovando atitudes, e tem outros que eu não estou lembrando o nome. E nesse livro aqui, ele tem várias dores da alma, né? Então, ele tem lá rigidez, ansiedade, perda, insegurança, depressão, mágoa, culpa, medo, ilusão, vício, solidão, inveja, etc. E tem aqui a ansiedade. Aí, quando ele estuda aqui a ansiedade, né, ele fala essas coisas aí que eu trouxe para cá. Aí ele fala assim:
se a gente quer que as plantas cresçam, olha que interpretação. Se a gente quer que as plantas cresçam, se desenvolvam, a gente tem que deixar elas viverem naturalmente. O que a gente pode fazer para a planta crescer mais rápido? Muito pouco, né? Você pode botar um adubo, você pode botar uma terra boa, né? Regar sempre, mas o processo dela é natural. Né? Você pode dar um monte de coisa, né? Trocar de lugar, não sei o que, girar, cortar, podar, mas ela só vai crescer, só vai brotar na época de brotar. Né? A planta, né, só brota na época de brotar. Né? Tem flor, né? Aqui em casa tem aquela tal da dama da noite. É uma vez por ano que dá uma noite só, às 11 horas da noite que ela abre. Não adianta fazer nada, é o tempo dela. Então, a gente fica se preocupando demais com as coisas que estão que vão acontecer à nossa volta. Aí Jesus, nesse texto, né, ele fala em preocupação várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 vezes ele fala aqui sobre preocupação. Ele fala: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Porque a gente fica... O que é preocupação? Não vou dizer que é se ocupar com... Né, preocupar. Não, preocupação é mais do que se preocupar. Preocupação é a gente pensar no futuro. É a gente estar sempre na frente, esperando que uma coisa vai acontecer. E a ansiedade não vai alterar as nossas condições de vida. Igual a gente não vai alterar nada a gente colocar lá, né, adubo, água e luz para a planta. Por isso que Jesus fala: olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu. Cada uma delas tem o seu tempo. Então, a ave, não, os passarinhos vão migrar na época certa, vão procriar na época certa, vão reproduzir na época certa. A mesma coisa são as plantas. As coisas vão acontecer no seu tempo. Mas a gente fica ansioso e quer que tudo se resolva, né? Então, esse negócio chamado ansiedade. A gente tem muita ansiedade. Eu peguei os exemplos aqui. É óbvio que eu peguei os exemplos que me dizem mais, que falam para mim, né, Ivana? O pessoal que está estudando Joana de Ângeles sabe disso. A nossa sombra, né? E o meu eu, né? O que uma coisa é minha sombra que está todo mundo vendo? O meu eu, só eu sei. Mas quando eu faço esse estudo, é óbvio que o meu subconsciente está falando. Então, quais são... O problema da ansiedade é a expectativa versus a realidade. Isso é o Hamed, ele começa a falar sobre isso. Por exemplo, expectativa de ocasiões especiais. Festa de formatura. Vai chegar a minha festa de formatura, eu tenho que comprar um vestido, eu tenho que comprar um terno, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, convidar as pessoas, dar aquele problemão, porque você não tem dinheiro para convidar todo mundo. Aí quem você queria que fosse não vai, né? Quer que o namorado vai, quer arrumar um namorado lá, uma namorada e tal. Aí tem a festa. Depois que termina a festa, aquele... né? Festa de casamento. Eu vou ser honesto com vocês, eu nunca entendi muito festa de casamento, porque gasta-se uma fortuna na festa de casamento, dura, sei lá, 5, são não sei quanto tempo de preparação, a festa dura 4, 5 horas, depois acabou. Né? É para quê? Vai guardar o quê? Foto? Né? Então, assim, a gente vê, eu acho que, sei lá, eu nunca entendi esse troço, mas isso sou eu. Né? Primeiro dia no emprego, meu Deus do céu, né? Vai fazer a entrevista de emprego, passou na entrevista de emprego, aí foi lá fazer o primeiro dia de emprego, né? Aquela ansiedade. Aí chega lá, como é que foi o teu primeiro dia de emprego? Foi bom, foi legal. Geralmente, o primeiro dia de emprego é de treinamento, né? Tem que ficar lendo um monte de coisa, tem que assinar um negócio, é um saco. O primeiro dia é porcaria, né? Então, assim, a gente cria muita expectativa e um monte de coisa, e a realidade não é exatamente como que a gente queria. André,
mas eu vejo diferente de você. Você vê, uma festa de formatura, casamento, emprego já não digo, mas as duas festas ali são uma lembrança muito gostosa na vida da gente. A gente não esquece. É o tipo da coisa assim, é muito tempo, gastar, arrumar, mas a lembrança que fica, entendeu? Para a vida, para a nossa vida, é muito importante. A formatura dos meus filhos foi a coisa mais maravilhosa para mim, né? Casamento dos meus filhos, nossa, isso aí é uma coisa que a gente nunca mais esquece. Então, é um dia que você eu nem lembro que gastou, que fez. Eu lembro da alegria, né? Do momento, isso Não, eu não estou falando que não é para não fazer, não. Eu estou falando que tem que celebrar, é óbvio. Todas essas celebrações são ritos de passagem. Eu sei que o espiritismo não tem ritual, mas esses ritos são importantes na vida da gente. A gente precisa de ter ritos de passagem. Então, assim, uma festa de formatura, né, tem um rito de passagem, é um rito de passagem, marca, né, que marca uma etapa superada e o início de uma nova etapa. O casamento é a mesma coisa, né? E aí, assim, eu estou falando o que eu estou falando, assim, às vezes eu vejo festas que se gasta milhares de reais, né? Gasta-se muito, festa de formatura que se gasta também milhares de reais, e na hora é uma coisa comum. Podia ser uma coisa muito mais simples, né? Que muito mais calorosa. Isso é meu ponto de vista. Eu não estou dizendo que é para não ter, não. Eu estou falando que tem que ter. Eu tive festa de casamento, tive festa de formatura, mas a gente cria uma expectativa tão grande que às vezes essa expectativa não se concretiza na realidade, né? Do mesmo jeito, tragédia anunciada, ansiedade, Petrópolis, né? Previsão de chuva. A gente fecha o centro espírita, não sai de casa, né? Porque a gente já tem uma experiência ruim, né? A gente tem, né? Traz aí. Outra coisa, tragédia anunciada. Tragédia anunciada que é até engraçada, viagem. Vamos viajar, vamos para o Rio. Não, viajar para o Rio é perigoso, vai estar tendo tiroteio na linha vermelha. Né? A gente começa a botar na cabeça, se acontecer isso, eu vou pegar o avião, e se o avião atrasar, e se eu não conseguir pegar a conexão, né? A gente vai criando na cabeça da gente essas coisas, né? Que a ansiedade traz. Entrevista de emprego. Né? Eu vou ser entrevistado pela Cláudia. Será que a Cláudia vai ser boa comigo? Será que eu vou conseguir? Será que eles vão gostar de mim? A gente cria um monte de coisa na cabeça da gente e essa ansiedade faz mal para a gente. Né? Então, assim, a ansiedade não tem nada de bom. Essa ansiedade doente. Agora, a ansiedade tem um lado bom. O que é o lado bom da ansiedade? É quando você vai se preparar para fazer alguma coisa difícil, é normal você ter uma ansiedade que te ativa a circulação, né? A circulação aumenta, né? O teu batimento cardíaco fica mais forte, você fica mais atento. Essa é uma ansiedade boa, mas aquela ansiedade que você fica dias e dias pensando num negócio até chegar lá, né? Isso aqui que não é legal. Então, quando Jesus está falando olhar as aves do céu, observar os lírios do campo, ele está falando para a gente disso. Nas preocupações, né? Ele fala preocupações várias vezes. Né? Quem dentre vós, com suas preocupações, pode acrescentar um côvado na duração da sua vida? Você fica preocupado, você consegue aumentar a tua vida com essa preocupação? E com a roupa, por que você anda preocupado? Né? Nem aprender com os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Né? Porque andeis preocupado, dizendo, o que a gente vai comer? Ele não está falando da gente, igual a Ivana falou, é justamente o contrário, ele não está dizendo para a gente que não precisa fazer nada. Ele está falando que a gente não precisa ficar ansioso, criar expectativas. A gente precisa viver o dia. Ele termina assim, não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Vamos deixar a preocupação de amanhã para amanhã. Vamos nos preocupar com o que a gente está fazendo agora. Vamos focar aqui no que a gente está fazendo agora. Né? Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas, essas coisas serão acrescentadas. Porque
né? Como diz lá o Hamed, tudo aquilo que a gente precisa aprender, discernir e compreender vai chegar na nossa existência repetidas vezes até darmos a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. Porque essas coisas que a gente passa, esse medo, essas dificuldades que a gente tem, essa ansiedade que a gente fica, são coisas que nós precisamos resolver, né, Ivana? Isso tudo é coisa que a gente precisa resolver. Enquanto a gente não resolver, essas coisas vão continuar vindo. Então, a ansiedade que a gente fica só faz com que aquela situação apareça de novo. No dia que eu resolver, não vou me preocupar mais muito com isso, não. Vou fazer só o normal. E aí a gente... Porque tem gente que lida com diversas situações de maneira melhor do que nós. E aí essas pessoas são mais tranquilas, elas já aprenderam, já fizeram, já passaram por essa experiência, já aprenderam. E aí as situações estressantes não aparecem de novo. Não vão aparecer mais para a gente, não vão apertar mais a nossa existência, né? Segundo aí, né, os psicólogos, segundo esses espíritos aí que trazem essas mensagens, como a Joana, ela fala, as maiores dificuldades hoje, nossa, é exatamente reconhecer a nossa sombra, né? Aquilo que está lá, mas a gente não quer ver. A gente só enxerga o que está externo. A gente dá muita importância para o externo. A gente não busca. Aí a gente fica ansioso, a gente fica depressivo. Isso é um sinal de que a gente tem que olhar para isso. Né? Eu estou aqui com um comentário no comentário bíblico, que ele fala assim: a ansiedade, por sua própria natureza, é inútil e só acrescenta a maior dose de sofrimento na vida diária. Isso é um comentário bíblico protestante, tá? Bom, aí Jesus continua no capítulo 7, inicia o capítulo 7 de Mateus, começa assim: não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgas sereis julgados, e com a medida com que medis serás medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco no olho do irmão. Essa aí todo mundo fala, aquela clássica, né? Quando você aponta para alguém, tem um dedo apontando e tem 3 para a gente, né? Então, assim, essa é a clássica, né? Mas aí, vamos sair daquela coisa do lugar comum, né? E vamos pensar assim, quando fala em não julgar, né? O que significa não julgar? É você ter respeito. Como é que a gente não vai julgar? Porque nós, naturalmente, olha, todo mundo, eu me incluo aqui, quando uma pessoa entra no recinto, uma pessoa que você não conhece, a gente faz o julgamento daquela pessoa imediatamente. Pela roupa que ela está usando, a postura que ela está tendo, né, a velocidade com que ela entra, a gente já julga a pessoa. Isso é normal. Né? Você vê uma pessoa na televisão, você julga aquela pessoa. Você vê alguém falando assim de cara, a primeira coisa que a gente faz a gente julga. E muitas vezes essa primeira impressão, que diz o ditado popular, que fala a primeira impressão é a que fica, essa primeira impressão a gente guarda para o resto da vida. E se você convivesse com aquela pessoa, você não teria você veria que essa primeira impressão estava errada. Então, respeito, aprender a conviver um com os outros, respeitando as possibilidades, qualidades, dificuldades de cada pessoa. Isso não é uma coisa fácil da gente fazer, né? Não julgar. Cada um vai dar a suposição em relação ao outro, de acordo com o que ele já tem, né, de evolutivo. Às vezes a gente, não é? Que aí a gente vai sempre julgar baseado naquilo que a gente já conhece, nas experiências que a gente já viveu, né? Mas o ideal é não julgar, né? Você pode até... Não julgar, não falar mal do outro,
E não dá solução, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, fulano é assim, assim, assado. Para resolver isso, ele tinha que fazer aquilo outro. A gente tem sempre a solução, né? Que O problema dos outros, né? O tirar o problema cisco dos do olho do outros. outro. Mas para mim, eu não olho no meu. Eu falo, fulano é um grosso, mas eu não vejo quando eu sou grosso. Fulano é um chato, mas eu não vejo quando eu sou chato. Né? A gente critica muito os outros, mas nós não conseguimos nos criticar. Porque a gente, né, isso também tem a ver com a sombra, né, que já falou lá no início, né? Porque o que nós estamos vendo é a sombra da pessoa. E a pessoa está vendo a nossa sombra. E nós não gostamos do que nós somos de verdade. A gente não gosta. E a gente, então, esconde o que a gente é. Esconde o nosso, mas acaba enxergando no outro, porque a gente enxerga no outro porque eu tenho isso. Então, normalmente, né, o que a psicologia fala aqui, se eu vejo um defeito em alguém, é porque eu consigo identificar aquilo. Ô, André, é um reconhecimento daquilo que eu sou, né? Exatamente. Você vê no outro exatamente aquilo que você é. Você Mas, só consegue... assim, em muitas questões, eu acho que não é nem questão de julgar, é a necessidade de analisar certas situações. Eu acho que quando você entra em julgamento, é porque você quer mudar o outro. E, de qualquer forma, tudo que passa pela vida da gente, de uma forma ou de outra, você analisa. Se é bom, se é conveniente. E aqui, se você compara com você mesmo, aí você diz assim, isso não é bom para mim. Você fez uma análise e não gostou. Agora, a hora que você começa a achar que o outro tem que ser como você quer, aí você está julgando. E está vendo no outro todos os defeitinhos e qualidades que você também tem. Eu, pelo menos, entendo isso. Acho que essa sombra, quando fala na sombra em psicologia, para mim é assim, sombra acompanha a gente como as dificuldades que a gente não conseguiu ainda resolver. E aí a gente vai repetindo em uma encarnação, repete na outra, até a gente conseguir resolver isso. Enquanto a gente não resolver, vai ficar ali, a dificuldade vai acompanhar a gente muito tempo, né? Elisa, a gente, esse negócio da sombra, né? Eu já discuti muito sobre isso, eu não gosto muito desse assunto, não. Mas, assim, o que o Jung fala, Ivana, me corrija se estiver errado, é que nós temos uma máscara, né? A gente apresenta a máscara para os outros. Todo mundo vê a máscara. E nós temos guardado, escondido a nossa sombra. Né? E a nossa sombra é a representação do que nós somos. E quando eu vejo no outro um defeito no outro, é porque eu tenho em mim uma maneira de reconhecer isso. Né? Eu vejo através da máscara do outro. Então, em música, por exemplo, eu estudo música, eu já estudei música, eu toco. Eu, quando vejo alguma coisa, alguém tocando alguma coisa, eu tenho a tendência de olhar e ver os defeitos. Fulano errou ali, fulano desafinou, não sei lá, né? Tá meio tom abaixo, meio tom acima. Porque eu conheço aquilo. Então, eu só consigo reconhecer que o outro é arrogante, quando o outro está sendo arrogante, porque eu tenho dentro de mim, na minha sombra, essa característica. Eu conheço isso. Eu entendo disso. Eu só consigo reconhecer que o outro é invejoso porque eu tenho essa característica. Porque, às vezes, a pessoa tem um defeito que eu não identifico. Aí a Ivana fala, pô, fulano é isso, aquilo outro. Eu falei, é mesmo? Não reparei. Porque eu não tenho isso dentro de mim. Por isso que Chico falava para o Chico assim, Chico, essa fulano te tratou mal, te deu um tapa na cara, não sei o quê. Como é que você vai perdoar ela? Perdoar o quê? Ela não me fez nada de mal? É porque ele não tem dentro dele, não tem mais dentro dele aquele defeito. E ele, então, não consegue ver no outro mais o defeito. Então, os nossos problemas a gente coloca na sombra. E a gente apresenta para os outros a nossa máscara. A nossa máscara assim, todo dia a gente tem uma máscara, a gente coloca uma máscara. Não é uma máscara no sentido de você ser um cara mascarado. É como eu me apresento para a sociedade, como eu gosto que a sociedade me veja. Eu aprendi isso durante 60 anos, eu sou assim.
E aí é assim que os outros me veem. Agora, a Flávia, minha esposa, minha mãe, né? Minha mãe consegue ver a minha sombra, porque já me conhece há muitos anos e sabe, né, quando que eu tô, né? E aí, quando elas querem, por exemplo, falar alguma coisa que me afete, elas vão lá nos meus defeitos, estão lá na minha sombra e pumba. Fala, né? Dá aquela facadinha que machuca a gente. E eu faço a mesma coisa com elas. Com todo mundo que você tem muito conhecimento. Mas nós, olhando para os outros, né, por isso que Jesus fala, não vai julgar os outros. Porque do mesmo jeito que você só julga o outro porque você tem aquilo dentro de você. Não julgueis para não ser julgados. Eu só julgo o outro, eu só falo da sombra do outro porque eu tenho aquilo na minha sombra. É exatamente o que você falou, Beth, Elisa. É exatamente o que você falou. A gente só vê o que tem o outro tem. Bom, mas isso aí é uma coisa que a gente pode estudar mais forte aí outro dia. Vou mandar, já são 9 horas. Aí, para terminar aqui, o último assunto da noite. Né? Não deis aos cães do que é santo, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçarem. Aí, nessa frase, né, por que ele fala de cão, de cachorro? Os animais, né, essa porção santa, ele fala assim, não deis aos cães o que é santo. Lá no Levítico, capítulo 22, no versículo 1, 2 e adiante, mas tá mais especificamente no versículo 2, o Moisés fala da porção santa. O que é a porção santa? Eram as oferendas que eram destinadas para o holocausto e não eram consumidas. Né? As que não eram... O holocausto era queimado. O que não era queimado ficava para o sacerdote, para eles consumirem. Mas só os sacerdotes podiam pegar essa porção santa. Então, se alguém chegava lá, vou ter que dar um bezerrinho lá, um carneirinho para ser sacrificado. Então, existiam lá as partes do carneiro que tinham que ser queimadas em holocausto, e o que sobrava ficava com o sacerdote, e ele levava aquilo para ele, era como se fosse um pagamento para ele. Né? Aí ele fala de pérolas. Né? O que são as pérolas? As pérolas representam, não dar pérolas aos porcos. As pérolas são joias. Né? E joia é cidade de presente, é símbolo de riqueza, é símbolo de padrão de valor. Assim. Você ouro, né? O ouro, ou uma joia. Isso vira um padrão de valor. O que vale mais? Isso aqui ou aquilo outro? Né? E você também pode significar sabedoria. E cães e porcos eram considerados, está lá no Levítico capítulo 11, onde Moisés fala de todos os alimentos que são permitidos e que não são. Então, cachorro e porco eram animais desprezíveis ou impuros, porque o cachorro come carniça e o porco come lavagem, por exemplo. Então, esses bichos não eram, apesar de hoje em dia a gente achar, né, a gente ter o bicho dentro de casa, naquela época eles não gostavam, né, não tinham esse envolvimento com o cachorro. Apesar de que os cachorros cumpriam uma missão muito grande, muito importante de lixeiro, né? Que o lixo orgânico que sobrava, os cachorros comiam, os bichos mortos, né? Que as sobras dos cachorros comiam. Mas e porque não comiam, eles não aceitavam isso. Né? Então, por isso que ele fala, não atirais, como é que ele fala? Botar assim, não deis aos cães o que é santo. Não vai dar para coisa impura o que é santo. Nem joga suas pérolas, sabedoria, né, coisa de valor, para o porco. Porque são bichos que são coisas impuras. São coisas desprezíveis. Então, o que ele está falando, né? O que ele está falando? Desculpa. O que Jesus está falando? Que a gente não deve chegar e falar da informação assim, sagrada para quem não está interessado. Não adianta nada eu ficar falando de espiritismo para quem não é espírita. Não adianta nada falar de evangelho para quem não tem interesse com isso.
Você não vai forçar ninguém a aceitar Jesus. Você não vai forçar ninguém a aceitar uma sabedoria. Imagina chegar aqui agora e começar a falar de matemática, de cálculo integral diferencial. E vocês não estão interessados para ir. Não estão interessados nisso. Né? Mas estou mal comparando. Mas Jesus está falando assim, coisas sagradas, a gente tem que falar com quem tem interesse em coisa sagrada. Não vai gastar, não vai desperdiçar o seu tempo com coisas inúteis. E isso aí, quando você estuda um pouquinho, né? Kardec ainda fala sobre isso também, ele fala tomar cuidado com alguns espíritas que não se importam com as coisas da religião. Ele chama de espíritas imperfeitos. São aqueles espíritas que só estão interessados na parte da mediúnica, vamos falar assim. Ele chama de parte científica, né? Então, porque ele diz que o evangelho, a moral do Cristo, é muito mais importante de tudo. De tudo. Porque a gente precisa aprender isso. E existem muitas pessoas em todas as religiões que tratam as coisas santas com desprezo. Usam essas coisas santas para proveito próprio, não sei o quê. Então, existe aí uma grande crítica que Jesus está falando e que a gente pode trazer para os dias modernos, né? E aí, lá na frente, né, Jesus ele fala numa regra de ouro. Ele termina esse texto aí, no versículo 12. Então, regra de ouro. Fazei tudo aquilo, portanto, quereis que os homens vos façam. Fazei a vós o que a eles, pois esta é a lei dos profetas. Quer dizer, qual é a regra de ouro? Tudo aquilo que eu quero que façam para mim, eu tenho que fazer para eles. Né? Então, é não julgar, é não me preocupar, é não falar mal dos outros, é não dar pérolas aos porcos, né? nem dar coisa santa para quem não... para não jogar fora, né, o nosso conhecimento. Então, Jesus está falando, fazer para a gente tudo, fazer com os outros tudo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Né? É acolher, é tratar a gente bem, é amar o próximo como a si mesmo. Tá? Essa aí foi o que eu preparei para hoje. Eu estava pensando em terminar o capítulo 7, mas não vai dar. Semana que vem a gente vai do capítulo 7 de Mateus, de 3 a 29. Vou falar um pouquinho do capítulo de Mateus, capítulo 11, e Lucas, capítulo 7, de 18 a 50.